Quem acha a gasolina muito cara hoje em dia não sabe, ou talvez não lembre, o que foram as crises no petróleo dos anos 70. O combustível era farto e barato, até que em 1973, as nações árabes que faziam parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo fecharam as torneiras. Com as importações chegando a conta-gotas, o preço do chamado ouro negro subiu cerca de 400% em poucos meses. Depois de 1979, veio uma segunda pancada. A Revolução Iraniana provocou novos aumentos no preço do petróleo. Vieram os racionamentos e muita gente que tinha carro passou a depender do transporte coletivo. De uma hora para outra, a palavra economia ganhou destaque nos anúncios de automóveis. Os enormes motores de 6 e 8 cilindros, antes símbolos de status e desempenho, passaram a ser vistos quase que como inimigos públicos. No Brasil, a segunda crise do petróleo acabou ajudando a decretar o fim do Ford Maverick. E a Ford ficou com uma pergunta importante. Afinal, o que vender para quem queria um carro mais sofisticado e luxuoso que o Corcel 2, mas sem precisar transformar cada ida ao posto em uma tragédia financeira? Foi então que a Ford começou a trabalhar no chamado Projeto Ômega, realizando pesquisas com consumidores e testes no campo de prova de Tatuí, em São Paulo. Só que havia um detalhe: a economia brasileira estava afundando. Não era exatamente a melhor hora para desenvolver um carro completamente novo. A solução foi mais simples: partir do próprio Corcel 2, modificar sua carroceria, caprichar no acabamento e transformar um projeto conhecido em algo com uma proposta muito mais sofisticada. O resultado chegou em junho de 1981. Seu nome era Ford Del Rey. Mas antes de descobrir como esse carro conquistou seu espaço no mercado brasileiro, já deixa o like, se inscreva no canal e é rápido, não custa nada e ajuda bastante a continuar trazendo histórias como essa. E agora, coloque o cinto, ajuste o banco e vamos voltar aos anos 80 para conhecer a história de um dos carros mais elegantes que a Ford já produziu no Brasil. O seu nome foi escolhido entre 20 mil opções, com a ajuda até mesmo de um computador, e você aí achando que aí é coisa nova. A facilidade de pronunciar o nome Del Rey em outros idiomas pesou na edição final. Além disso, o nome sugeria tradição e nobreza. Havia até uma pequena coroa sobre o E, de rei. No Del Rey, as colunas traseiras do teto ficavam bem retas, enquanto no Corcel 2 eram suavemente inclinadas até a tampa da mala. Na dianteira, a novidade era a grade repleta de frisos verticais cromados. A distância entre eixos dos dois carros era idêntica, 2,43 m, desde o primeiro Corcel em 1968. A plataforma também era a mesma, com suspensão independente na dianteira e eixo rígido na traseira, e o espaço interno muito semelhante. Porém, entre os dois Ford, somente o Del Rey oferecia uma versão de 4 portas. O Corcel deixava de ter essa opção com a estreia do Corcel 2, na virada de 77 para 78. Inicialmente, o Del Rey saía em duas versões, a básica, apelidada de prata, e a topo, que tinha a linha ouro, sem um nome oficial. Essa última tinha um acabamento caprichado, que nada mais ficava a dever ao enorme Ford Landau, já estava prestes a sair de linha. Os materiais eram de primeira, com carpete até o porta-malas e tecido aveludados nos bancos e nas laterais. Era o ponto alto da Ford. Havia detalhes que impressionavam muito em 1981. No teto, perto do retrovisor interno, havia um relógio digital, com números azuis bem visíveis. E mais, haviam 4 luzes de leitura individuais, 2 na frente e 2 atrás, e um vistoso quadro de instrumentos. Traziam conta-giros, voltímetro e manômetro de óleo. E até a tecla do painel tinha iluminação. O para-brisa era laminado, importado. No tempo em que pouca gente ligava para a segurança, o Del Rey foi o primeiro carro nacional a trazer cintos de segurança retráteis. Entre os opcionais estava o ar-condicionado, mas poucos brasileiros davam valor a esse item, diziam que aumentava muito o consumo. Detalhes como vidros e travas elétricas eram raros nos nacionais da época, e havia até comando remoto dos retrovisores externos. O desempenho não era o seu forte, ele tinha a mesma mecânica do Corcel 2. Em 1981, um motor de 4 cilindros, cuja origem era a mesma do Renault 12 francês, saiu da Ford brasileira com 1.155 cm3 e 69 cavalos, movida a álcool. Essa mecânica, vale lembrar, foi uma das que melhor se adaptaram ao uso do derivado da cana. Funcionava razoavelmente bem em dias frios e fazia cerca de 11 km por litro na estrada, uma marca respeitável até os dias de hoje. Os engenheiros aproveitaram o lançamento para mexer na suspensão e no câmbio manual de 5 marchas, sempre privilegiando a precisão e a suavidade dos comandos. O Del Rey era um carro para ser dirigido com calma, 5 kg mais pesado que o Corcel 2 e com as mesmas relações de câmbio, acelerava de 0 a 100 em estonteantes 22 segundos e alcançava uma velocidade máxima de 137 km por hora.
ele ia devagar e em silêncio, já que o carro tinha um ótimo isolamento acústico. Uma curiosidade é que, durante a fase do projeto, a Ford cogitou usar no Del Rey um motor 4 cilindros em linha do Maverick, que era usado também na F-75 e lá fora equipava a versão de entrada do Mustang. Mas no fim, preferiu focar no consumo, em detrimento do desempenho. Lembre-se, era 1981. Rival do Chevrolet Opala, já veterano no início dos anos 80, o Del Rey também tinha em seu fã-clube muitos sócios grisalhados. A cada ano havia alguma novidade. No fim de 82, veio o câmbio automático opcional. Era uma caixa francesa DRM de 3 marchas, recém-lançado na Europa para os modelos Renault, Peugeot e Volvo, com tração dianteira. Mas na época, a maioria dos brasileiros tinham pavor desse tipo de transmissão, que acabava relegado a motoristas com algum tipo de deficiência física. Em 1983 foi lançada a Station Wagon Scala, nada mais que uma berlina com acabamento de Del Rey. Apesar do luxo, o modelo familiar tinha apenas 2 portas, bem ao gosto do mercado brasileiro. 4 portas eram coisa de táxi. Ainda em 1983, o velho motor de origem Renault passou por aperfeiçoamentos para o lançamento do Escort Nacional, sendo rebatizado de CHT, sigla de Composite High Turbulence, em referência ao mais novo cabeçote que criava mais turbulência nas câmaras de combustão. O CHT também passou a equipar o Del Rey, inicialmente como opcional. Em 1985, o modelo passou pela sua única cirurgia plástica da sua história, ganhando uma grade com 3 largas barras horizontais, copiadas, digamos assim, do Ford Granada MK2 alemão. As peças davam ao retilíneo Del Rey uma aparência mais aerodinâmica, realçada pelo spoiler dianteiro que abrigava os faróis de neblina. Seu coeficiente aerodinâmico, aliás, melhorou levemente, de 0,42 para 0,41. O comando de válvulas mais esperto do Escort R3 ajudou a dar mais torque em baixa, mas as válvulas continuavam as mesmas, e o carburador foi enforcado por conta do consumo. Nessa altura, o CHT a álcool já rendia 73 cavalos. A suspensão ganhou novas buchas e barras estabilizadoras mais grossas, para tentar conter suas sérias propensões à rolagem. As rodas passaram de 13 para 14 polegadas, calçando pneus 195/60 aro 14, e antes eram 195/70 aro 13. Era um avanço e tanto para a época, mas havia quem reclamasse, dizendo que um perfil tão baixo era incompatível com as ruas brasileiras. Além disso, a denominação ouro foi abandonada. A versão top de linha passou a ser chamada Guia. Abaixo dela havia as GL e a GLX. O Corcel 2, que deu origem a ele, saiu de linha em julho de 1986, mas o Del Rey continuou firme. Grandes mudanças na parte mecânica só aconteceriam no modelo 1990. A crise econômica era tamanha que a Ford teve que se juntar à sua principal rival, a Volkswagen, na joint venture Auto-Latina. E eis que o Del Rey acabou recebendo um motor Volkswagen AP de 87 cavalos. No mundo real, a melhora era sentida especialmente nas ultrapassagens. Em números, o 0 a 100 passou a ser feito em pouco menos de 14 segundos e a máxima subiu para 154 km por hora. Tudo isso sem comprometer demais o consumo rodoviário, que ficava na casa dos 13 km por litro na gasolina. Mas os dias do nobre sedã estavam contados. Em 1991, depois de uma década de produção, o Ford Del Rey saiu de linha para dar lugar ao Ford Versalhes, uma das maiores excentricidades da época da Auto-Latina. Na prática, era um Volkswagen Santana com o escudo da Ford e alguns disfarces estéticos, e também uma identidade que provavelmente fazia os sonhos da tradicional marca coçarem a cabeça. E se o Del Rey já havia conquistado uma legião de admiradores, a ideia de substituir um Ford tão característico por um Volkswagen maquiado não agradou exatamente a todos. A berlina Del Rey também teve seu sucessor, a Ford Royale, que seguia a mesma receita, sendo essencialmente uma Volkswagen Quanto com identidade Ford, e curiosamente apenas 2 portas. Mas essa história fica para outro vídeo. Durante seus 10 anos de produção, entre 1981 e 1991, cerca de 350.000 Del Rey deixaram a linha de montagem, número que mostra o tamanho do sucesso que aquele sedã conseguiu alcançar em uma época de inflação, crises econômicas e combustível caro. E mesmo depois do fim do Del Rey, a família Corcel ainda resistiu por alguns anos. O último integrante dessa linhagem foi a picape Pampa, que só deixou de ser produzida em 1997. E hoje, olhando para trás, o Del Rey pode até parecer um carro simples, diante dos padrões atuais, mas para a sua época, ele representava exatamente aquilo que a Ford precisava: um automóvel nacional, com aparência sofisticada, conforto e uma proposta mais refinada, se abandonar completamente a praticidade do conjunto que já existia. O Del Rey nasceu com uma necessidade econômica, aproveitou uma plataforma que a Ford já conhecia e acabou se tornando um dos carros mais lembrados da marca no Brasil. Agora eu quero saber de você. Você já teve algum Del Rey? Alguém da sua família já teve? Ou simplesmente tem vontade de ter um? Deixa aqui nos comentários, porque eu realmente quero saber a opinião de vocês.
Se você gostou dessa história, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Se puder, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que gosta de carros clássicos. Tudo isso é muito importante para mim e ajuda demais o canal a continuar crescendo e trazendo mais histórias da indústria automotiva brasileira. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!